Bom dia, gente! Vamos falar um pouquinho sobre educação infantil. Nossos filhos. Veja bem, imagine que seu filho é uma árvore. Você é o jardineiro. Existe também o lenhador. Vamos lá, todo bom jardineiro, ele prepara a terra antes de plantar a semente. Ele aduba, ele fertiliza, ele torna aquele espaço propício para que aquela semente possa de fato fluir de uma forma sadia, robusta e se torne uma árvore frutífera. Mas o jardineiro, quem seria? Os pais, somos nós, os jardineiros. Nós somos responsáveis por preparar a terra. O que seria essa terra? Quais seriam esses fertilizantes em que nós devemos usar no momento da educação dos nossos filhos? São os ensinamentos, regras. Sim, criança precisa de regra. Criança precisa de horário, disciplina, aprender a ter responsabilidade. Então nós, como bons jardineiros, somos responsáveis por implantar esse fertilizante dentro delas. Somos responsáveis por tratar essa terra da melhor forma possível. Porém, nunca, jamais adubar excessivamente. Esse adubar excessivamente é quando nós erramos. Erramos achando que mimos em excesso não irão danificar a real essência dos nossos filhos, porque nós acreditamos que esse mimo do momento logo passa. Mas isso é incorreto. Quando nós mimamos demais, nós estamos adubando com um tipo de fertilizante incorreto para aquela terra. Com um tipo de fertilizante incorreto para aquela semente. Então, ao invés dessa árvore crescer robusta, nós estamos apodrecendo as suas raízes. Quando nós mimamos demais, quando nós estamos ali proporcionando excessivamente de algum tipo de fertilizante incorreto, nós estamos fazendo com que essa árvore enfraqueça os seus galhos. Quando nós adubamos incorretamente, nós estamos permitindo com que essa árvore se quebre no meio da ventania. Então, quando nós adubamos corretamente na medida certa, nós estamos regando da forma mais apropriada possível. Porque quando nós também encharcamos demais o solo, nós apodrecemos a raiz. Então tudo tem que ser na medida certa. O jardineiro tem que saber cultivar essa árvore. Quando nós trabalhamos, cultivamos da melhor forma possível, essa árvore cresce, se torna uma árvore absurdamente robusta, florida e frutífera. Ela se torna uma árvore tão bonita, tão robusta, que após algum tempo ela passa a nos fornecer novas mudas.
E essas novas mudas serão tão bonitas quanto ela. Então, temos que saber adubar, fertilizar, aguar a nossa árvore. Os nossos filhos são como árvores. Todo bom jardineiro, nós que somos os pais, devemos saber podar a nossa árvore. O que seria essa poda? É aquele momento em que os galhos começam a despontar de uma forma incorreta. Se você for um bom jardineiro, você sabe como é a sua árvore, você sabe qual é a maneira mais adequada para que ela cresça de uma forma sadia. Então você poda esses galhos que começaram a distorcer a verdadeira beleza da sua árvore. Você poda tudo aquilo que faz com que a sua árvore de repente possa atrair algum tipo de praga. O que seriam essas pragas? O porquê da poda? É quando os nossos filhos, em algum momento, começam a medir forças com os pais. É o momento da birra. É quando eles querem a todo custo testar a paciência dos seus pais. Mas nós somos jardineiros. O jardineiro, ele é sábio. E é isso que você deve fazer quando os seus filhos começarem a testar a sua paciência. Poda, corta antes que isso se transforme numa praga. Uma praga que vá corromper, deteriorar os galhos da sua árvore. Antes que isso se transforme em algo totalmente doentio. O porquê do totalmente doentio? Porque árvores adoecem e morrem. E o que seria a morte dos nossos filhos? É quando nós permitimos com que a sua real beleza morra por conta da nossa incapacidade em educá-los, em impor regras, em mostrar aonde eles devem pisar. O bom jardineiro, ele escolhe o lugar antes de plantar a semente. Porque se ele plantar aquela semente em qualquer local, na primeira ventania, os galhos podem romper. E é o mesmo com nós. Nós, pais, devemos escolher os locais onde os nossos filhos pisam. E o jardineiro, dentro de toda a sua sabedoria, ele sempre faz a sua vistoria. De tempo em tempo, mesmo após aquela árvore ter vingado, ela ter fornecido bons frutos, o jardineiro tem como obrigação vistoriar aquela região onde aquela árvore foi plantada. Por que disso? Porque senão podem aparecer lenhadores. O jardineiro que somos nós, devemos, independente da idade do seu filho, estar sempre atento, vistoriar, saber onde os nossos filhos estão, para que os lenhadores não corte a sua árvore, não derrube a sua árvore, não mate a sua árvore. Quem são os lenhadores? As más companhias. O ser o jardineiro cansa? Claro que cansa. O jardineiro envelhece. Ele perde as forças da sua perna. As suas energias com o passar do tempo, anos, décadas, obviamente não serão mais as mesmas. Porém, ele ama tanto aquela árvore
que Ele encontra meios de estar sempre presente, mesmo estando distante. O jardineiro, ele é tão sábio, ele ama tanto aquela árvore que ele semeou, que ele encontra meios de adubá-la, alimentá-la, podá-la e vistoriá-la durante a sua vida inteira. Não é apenas o plantar, não é apenas esperar com que aquela árvore cresça, torne suas raízes robustas e nos forneça os seus bons frutos. Não. Depois disso, entra-se em outro período, que é o período de manutenção dessa árvore. E é isso que nós devemos fazer. Não importa a idade dos seus filhos, não importa se ele já é casado ou não. Se já tem filhos, ele ainda é o seu filho. Você ainda é o jardineiro. Então você ainda tem todo o poder e todo o direito de adubar, cultivar e podar. E vistoriar, sim. Porque lenhadores podem aparecer. Podem aparecer de uma forma feroz e derrubar a sua árvore da noite para o dia. Então isso é educar uma criança. Isso é o que nós fazemos quando nós optamos em ter filhos. Nós passamos a ser os jardineiros. Lembre-se disso. Criança precisa ser podada. Não permita com que os seus filhos ultrapassem a sua autoridade. Poxa, mas eu tenho que ser autoritária em cima dos meus filhos? E o poder dele de expressão, de querer me dizer, mostrar quem ele é? Sim, os seus filhos mostrarão quem eles são. Mas jamais permita com que os seus filhos exerçam maior poder dentro do lar do que você mesma. É o seu lar, é a sua terra, e é ali, todas as sementes que você planta, é você quem define o momento da poda ou da adubagem. Educar é amar de uma forma racional. O amor consiste puramente em trazer algo sólido para os nossos filhos. Disciplina, moral, caráter, regras, responsabilidade. Isso é ser um jardineiro. Bom dia, gente. Fiquem com Deus. E essa historinha, tá? Eu deixo para vocês. Ela me foi retransmitida pelo Marcelo, tá? Um dos meus mentores, que já faz parte da minha vida há muito tempo. É uma relação longa e só agora nós decidimos trazer para vocês um pouquinho do conhecimento dele. Pouco. Ele sempre me diz, olha, eu sei muito pouco, mas eu espero que esse meu pouquinho, esse 1% que eu sei, possa ajudar na vida de todos em que estão ao seu redor, Vanessa. E assim, eu espero que este vídeo ajude no momento da reflexão, da mesma forma que me ajudou nos meus momentos de poda com as minhas filhas. Eu aprendi com ele, isso me foi muito útil e eu espero que seja para todos nós. Bom fim de semana, gente.